Abra comigo, por gentileza, a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 19. Eu só fui entender essa mensagem na sexta-feira, que não era isso que eu ia pregar. Não era mesmo. Mas na sexta-feira, em um tempo com Deus, eu fui esmagado. Deus me trouxe à memória esse texto, essa passagem. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de revelação, eu preciso de, Nós estamos num momento, muitos de nós, momento da nossa vida, queridos, que é um momento crucial. Momento crucial. Nós somos uma igreja nova, de idade mesmo, pessoas, Nós temos força. A Bíblia diz que os jovens, eles teriam força, Os velhos sonharão. Nós temos aqui pessoas que sonham conosco, mas nós temos força. E muitas vezes essa força excessiva que nós temos, se nós não soubermos controlar ela, se nós não soubermos dosar essa força que nós temos, muitas vezes o nosso próprio dom e talento, se nós não conseguirmos dosar, isso que é a nossa maior virtude, pode nos tornar o nosso maior adversário. A nossa maior virtude, se nós não dominarmos isso, se nós não dominarmos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, pode se tornar o nosso maior adversário. Pastor, seja mais claro. Vou dizer algo para você. O excesso de trabalho pode te fazer parar. O excesso de atividade pode te fazer parar. O excesso de religiosidade pode te fazer parar. É isso que eu estou falando. E eu quero mergulhar aqui no texto, nessa passagem bíblica, para que nós juntos aqui nós possamos entender, receber a revelação do Senhor na nossa vida, orarmos no final e nós irmos para o ID do Senhor pregar esse evangelho maravilhoso. Amém? Abra comigo aí Gênesis capítulo 19. Eu vou ler aqui o verso primeiro para você entender e depois eu vou pular lá para o 15 rapidinho, para a gente poder ter um contexto aqui, uma base sólida de entendimento para poder avançar. Amém? Gênesis 19 diz assim, capítulo 19, verso 1. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os seus pés, passar a noite e pela manhã seguir o seu caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Passaremos a noite na praça, eles responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente os acompanharam e entraram na casa. Ló mandou preparar uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Aqui só para nós entendermos. Avança comigo, por gentileza, lá no verso 15. Ao raiar o dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e as suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão. Preste atenção nessas palavras que eu vou tentar aqui frisar. Os homens agarraram, quer dizer assim, os homens pegaram Ló à força. À força. Beleza? Tranquilo? Tendo ele hesitado, os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali ao quê? À força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás. Olha a insistência. Pegaram a força, arrastaram, mais ou menos assim. Pegaram. Querido, deixa eu dizer para você, sai daqui, senão você vai morrer.
Deus está tendo misericórdia de você. Fuja, vai para as partes altas da montanha, fica lá e não olhe para trás. Deus já está falando com alguns aqui, amém? Não olhe para trás. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, ali no verso 17: fujam por amor à sua vida e não olhem para trás, e não parem em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Fuja, não olhe para trás, não pare no caminho, olhe para as montanhas, chegue no lugar de acampamento e segurança, para que vocês não sejam mortos junto com a destruição que Deus enviará a essa cidade. Esse era o recado dos anjos para Ló. Esse daqui era o principal recado. Olha, não olhe para trás, não pare no meio do caminho. E eu quero aqui, nesta manhã, orar com você. Se você puder colocar suas mãos sobre a sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, reveladora aos corações sedentos. Jesus, nessa manhã nós queremos sair daqui, Senhor, impactados pelo poder da transformação que o Evangelho tem em fazer nas nossas vidas. Usa, Senhor, esta manhã como uma manhã de conserto, de visão e direção para cada um de nós. E nós cremos que o Senhor há de fazer grandes coisas na nossa vida. E nós vamos olhar com os nossos olhos fitos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé, como diz as Escrituras. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Imagine você está fugindo aqui de uma cidade prestes a ser destruída. Essa era a grande missão de Ló, fugir daquele lugar, Sodoma, que estava prestes a ser destruído. Por quê? Porque era a cidade da perversão, era a cidade do pecado, era a cidade do tudo pode, era a época do, olha, tá tranquilo, tá favorável, vamos embora, tudo aqui pode fazer, mesmo, você quer beber, pode beber, você quer fumar, pode fumar, você quer fazer sexo, você pode fazer com qualquer um, e pode tudo. Mas não é isso que Deus tem para nós, não é esse tipo de vida que o Senhor nos chama e nos convida a viver na presença dEle. O Senhor quer e o Senhor tem prazer que eu e você, nós vivemos uma vida de santidade, que agrada o coração de Deus, e não aquela vida que desagrade o coração de Deus, sim ou não? Amém? E como nós temos vivido, como que nós temos prestado ou ofertado a nossa vida ao Senhor, de qual forma? De uma forma que agrada o coração de Deus, ou uma forma totalmente que, poxa vida, entristece o coração de Deus? Essa pergunta eu fiz para mim mesmo. E aqui o que acontece? O céu escurece, o chão treme, os anjos, eles apressam aqui, Ló, para sair daquele lugar. Olha, o negócio está pegando aqui, cara. E um gesto aparentemente simples, nós vamos continuar lendo aqui. Vá, saia depressa, não olhe para trás, vai para a montanha, cuidado, aqui o Senhor está tendo misericórdia da sua vida, beleza? A sua função aqui não é questionar, a sua função aqui é única e clara, obedece ao Senhor para preservar a sua vida, beleza, querido? É isso, o recado simples dos anjos para este homem. É simples assim, irmãos. Por que as coisas começam a complicar no meio do texto? Por que as coisas começam aqui a ganhar uma forma diferente? Aquilo que era para ser bênção, por uma atitude simples, um gesto simples que o Senhor não mandou ninguém fazer, o negócio começa a entortar. A mulher desse cara olha para trás, o que acontece com ela? Vira o quê? Uma estátua de sal. Aí lá na frente, na continuidade do texto, o negócio fica tão maluco que as filhas deixam o pai doidão, dá cachaça, vinho pro pai, deixa o pai maluco, tem relação com o pai. Fala, gente do céu, aquilo que era para ser bênção, aquilo que era para ser algo da presença de Deus, por um certo momento e uma certa atitude de descuido, Deus não orientou essa mulher a olhar para trás. Deus falou assim, não pare,
olhe para frente, suba a montanha, por amor e misericórdia, para vocês não morrerem. Mas a desobediência tomou o coração dela. O que ela fez? Olhou para trás. E quando ela olhou para trás, estagnou. Parou o processo. Aquilo que era para ser bênção, parou. Por isso o tema da mensagem hoje é: pare de olhar para trás. Por quê, pastor? Porque enquanto eu ficar olhando para trás, eu não estou conseguindo ter a revelação da promessa que Deus tem para a minha vida. Nós somos gratos por que nós vivemos ontem. Gratidão a Deus. A intenção do nosso coração, eu deixei claro aqui que essa festa era uma festa para que eu, como pastor, e eu não tenho interesse nenhum em esse tipo de pastoreio, e nós, comunidade da graça, nós não somos uma igreja apelativa em dízimo e oferta. Nós não somos. Eu prefiro que todo mundo aqui, como igreja e como comunidade, nós decidamos só nós o que nós vamos fazer e a forma do que nós vamos fazer, do que eu, Paulo, subir aqui neste púlpito e ser apelativo ao seu bolso para trabalhar na sua mente e fazer você dar dinheiro para a igreja. Não é isso. Não tenho vontade nenhuma. Técnica nós temos. Eu sou um coach, eu fiz um curso de coach lá em 2017, mas eu não uso isso. Não tenho interesse em usar isso. Nós temos material para isso, mas eu não tenho interesse nenhum. Porque eu creio na santidade que o Senhor tem depositado na nossa vida e na nossa casa de modo geral. Então a festa que nós fizemos ontem, para alguns festa pagã, para os mais religiosos, mas para a grande maioria que entendeu o papel, foi uma festa para o seu pastor e a igreja de um modo geral não ser apelativo no seu bolso, para a gente continuar colocando aquilo que nós nos propomos, que era pagar a instalação do ar-condicionado. Nós não chegamos ainda no valor de instalação, que ficou quase, Rony, 8 mil reais. Cadê o Rony? Quase 8 mil reais, só para instalar. Nós não temos esse dinheiro, por isso que não começou ainda. Aí a festa é para isso. Então eu sou grato por ontem, mas eu não posso olhar para trás. Ontem foi maravilhoso, mas agora eu já estou olhando para frente. Já estou olhando para aquilo que Deus vai fazer. Eu já estou olhando para aquilo que o Senhor há de fazer na nossa vida. Com gratidão, com amor. E Deus está falando para mim e para você nessa manhã: ei, olha para frente. Para de olhar para trás da sua vida. Para de olhar para aquilo que não deu certo. Para de murmurar, para de reclamar, para de religiosidade. Ei, na presença de Deus há santidade, e aonde há santidade há liberdade, e aonde há liberdade há Deus agindo, e onde Deus age há transformação. Deus está falando para mim, para você: olhe para frente, não olhe para trás, porque se você olhar para trás, você vai parar. E algumas pessoas dentro da igreja, Tamires, estão paradas, não porque elas são ruins, não porque elas são péssimos empresários, péssimos funcionários, péssimos líderes de célula, enfim, não por isso, mas estão parados por desobediência. Enquanto Deus manda olhar para frente, Fábio, tem gente ainda parada, olhando para trás. Desculpa virar as costas para você, mas é apenas uma representação para nós continuarmos avançando naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Amém? Esse livro, Gênesis 19, ele apresenta aqui um juízo eminente de Deus sobre Sodoma e Gomorra, por causas que nós bem conhecemos. Uma cidade corrompida ao limite. Limite. Deus usa uma forma carinhosa, amorosa, 2 anjos, para falar com este homem. Chegam lá, uma missão, uma única missão esses anjos tinham. Uma missão só: salvar Ló e sua família da destruição que Deus enviaria sobre aquele lugar. Muitas coisas acontecem na nossa vida, queridos, porque Deus envia tantos sinais, Deus envia tantas pessoas, Deus usa tantas formas diferentes para falar conosco, e ainda assim nós não conseguimos entender.
Mas não é que nós não entendemos aquilo que Deus faz, é que nós ainda não temos a revelação plena daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Nós conhecemos, sim ou não? Quantos sabem que vão para o céu? Você sabe mesmo? Ou você tem a revelação? Aliás, você só sabe ou você tem a revelação? Eu sei que eu vou para o céu, mas eu preciso ter a revelação de que eu vou viver na eternidade com Deus. Certamente nós vamos lá fazer o velório do Marcelo daqui a pouco. Nós vamos lá, um culto fúnebre, chorar com os que choram. Irmãos, mas ali não tem mais o que fazer, porque se nós não entendermos que ali acabou fisicamente, mas ali não acabou espiritualmente, ali começou. Mas para eu ter isso, eu preciso ter a revelação de que Jesus morreu na cruz para me salvar. A morte não é o fim, a morte é o meio. A morte é o meio de eu chegar na eternidade, a morte física. É o meio. Mas eu preciso dessa revelação. Eu preciso olhar para frente. Eu preciso querer, eu preciso desejar. Eu preciso buscar. Eu preciso parar de olhar para as coisas que não dão certo. Nós temos uma tendência muito fácil. Está tudo certo na sua vida, está tudo caminhando. Mas caiu um alfinete no chão. Já é motivo de briga na casa. Não, calma, mas está tudo bem. Eu lavei a louça, eu sequei, eu passei pano, lavei o banheiro, lavei até o box, vim entupir a privada, eu fiz tudo que você pediu. Mas caiu um alfinete. Tum. Já é motivo de briga. Porque nós focamos mais naquilo que não dá certo do que agradecemos a Deus naquilo que dá certo. Não é verdade? Eu coloquei aqui algumas explicações e eu quero aqui desenvolver com você. Olha só, alguns 3 pontos importantes. Primeiro passo aqui importante para nós termos esse tipo de revelação. O passado, ele é um perigo quando ele nos impede de avançar. O passado, ele só é perigoso quando ele é um impedimento para o nosso avanço. Para a gente não ficar preso lá, dentro de uma caixa chamada passado. Ah, e aí, querido, vamos? Não é, sabe o que é? É que lá em 1953, meu tataravô, ele recebeu lá uma condenação, que sobre as próximas 56 gerações dele, nada ia dar certo. Você fica preso lá atrás. Assim, nasceu um filho de Deus nessa família. A partir de mim nasce uma nova história. Tudo, essas cadeias de hoje para trás estão quebradas. Deus está disposto a escrever uma nova história na minha e na sua vida. Quando eu receber a revelação da paternidade completa. O Senhor nos criou, tem prazer em nos ver avançando, com santidade, com tremor, com temor, mas Ele tem prazer. Não dá para eu ficar preso lá atrás. Ai, sabe o que é? Eu briguei com meu tio, que brigou com a minha tia, que brigou... Queridos, uma história real. Minha mãe, uma senhora de 64 anos, ficou 30 anos sem falar com a minha tia, irmã de sangue, tá? Carne, né? Sangue. 30 anos. Por quê, pastor? Elas não sabem. As duas, hoje elas se falam, são as melhores amigas. 30 anos, Cida, sem se falar, duas irmãs. Aí eu fui em uma. E aí, querida, o que passa? Não sei. Quando que foi isso? Um pouquinho depois que você nasceu. Eu falei, nossa, lá em 1900 e 2000 e pouquinho. Mas, tia, filho, não sei. Mãe, e aí? Não, eu não lembro. Foi numa manhã e eu não sei. Não. Isso não é natural. Isso não é natural.
o passado não vai determinar o nosso hoje. Mas o que impede a senhora de ir lá e pedir perdão? Não sei, nada. Então vai lá. Tio, o que a senhora impede de ir lá e pedir perdão? Eu sei, né? O-R-G. Complete a frase, a letra. Nós começamos a orar: Senhor, quebra o orgulho das duas. O diabo é tão sujo que colocou uma semente da discórdia no meio das duas. Estão presas lá em 1985. E desde lá não se falam há 30 anos e não sabem nem o motivo por qual isso aconteceu. Irmãos, não tem outra ação a não ser uma ação demoníaca que impede duas pessoas, duas irmãs, de terem uma vida saudável. Mas por conta do orgulho de estar presa no passado, não consegue desfrutar daquilo que Deus tem no hoje para oferecer na vida dela. Talvez tenha pessoas aqui nessa manhã que estão vivendo nessa mesma condição. E eu quero dizer algo para você: hoje é dia de cadeias quebrar na sua vida. E a decisão de estourar cadeias hoje é sua. É sua. O passado, ele é um perigo quando ele nos impede de avançar. Olha o texto, Gênesis 19:17. Escapa-te, olha, foge daí pela sua vida. Não olhe para trás, não pare. Não pare, escape para o monte, vai para os lugares altos, vai para a montanha, para que você não pereça. O que quer perecer é você morrer sabendo o que era para fazer. Eu sei que Jesus tem o melhor para mim, mas eu vou morrer e não vou viver, então isso é perecer. Eu sei o que é melhor, eu sei o caminho, mas eu não consigo viver, porque eu estou preso em algo. Aqui o que a Bíblia está mostrando para mim e para você, que a libertação de Deus, ela exige 3 palavras, e pega para você se você quiser: urgência, obediência e foco. Se Deus falou com você, é porque Ele quer urgência na sua vida. Ele quer tirar logo. Não deixa para amanhã. Não, amanhã eu vou lá. Não, para tudo e vai hoje. Eu não consigo, então para, ora, quebra essa cadeia, quebra essa corrente. É urgente. É urgente. Quando nós não cuidamos daquilo que é importante, se torna urgente. Então, se tem algo que é urgente na nossa vida e precisa ser quebrado, é porque no momento que era importante nós não cuidamos. E aí, porque nós não cuidamos, virou uma ação de emergência. E com alguns Deus vai tratar desse jeito, na ação de emergência. É urgente, quebra isso, não olha para trás, não para. Aí beleza, aí depois vem a obediência. Se Deus está falando, qual é o meu papel e o seu? Qual é? Obedecer. Obedecer. Obedecer a Deus. Quem obedece a Deus? Quem tem relacionamento com Deus, quem tem intimidade com Deus, quem tem temor no coração. Senhor, olha, eu tenho temor aqui, pelo amor de Jesus Cristo, fala comigo, revela-te aqui, por favor. Esse momento que nós estamos passando de vida, Senhor, eu não quero viver isso sempre. Me cura, me sara, tira isso logo da minha vida. Se tem uma lição que eu preciso aprender, revela-te por completo para eu poder avançar. E a terceira palavra, dentro do passado é um perigo, é foco. Foco. Foi uma coisa que a mulher de Ló, ela não teve. Ficou curiosinha, né? Olhou para trás. Foco. Jesus está mandando você olhar para frente. Olhar para frente é ter foco, é ter visão, é ter valores, é ter clareza naquilo que Deus tem para a nossa vida, é ter debaixo do propósito, é caminhar sobre o propósito, é andar com propósito, é viver com propósito, é o casamento com propósito, é o trabalho com propósito, é a finança com propósito, é a saúde com propósito, é olhar para frente e ter foco, irmãos. Se nós não tivermos foco, qualquer coisinha tira a gente do centro da vontade de Deus. E tem gente que não precisa de muita coisa. O diabo fala assim: para aí, todos os capetas. Eles mesmos estão se perdendo entre eles, estão sem foco.
estão desmotivados, eles mesmos não têm relacionamento com Deus, não gasta nem os capetaiada, fica tudo aí, eles mesmos não conseguem se entender entre eles. Pode repetir comigo, misericórdia. Nesse primeiro ponto, como que eu aplico na minha vida, pastor? O que isso vai me ajudar? Aonde isso vai te fazer eu chegar? Primeiro vai tirar você de uma mornidão, colocar você em um caminho de restauração de relacionamento com Deus. Primeiro vai te trazer uma revelação de paternidade divina, que você não é um filho órfão, você tem um pai que cuida de você. Quantos hoje estão caminhando com Deus, mas com saudade das cebolas do Egito, com saudade do passado, estão propriamente dentro da igreja, mas andam se alimentando de coisas passadas, não consegue servir a Deus na plenitude, porque é o crente meio a meio, é o crente em cima do muro. Querido, em cima do muro é do lado do adversário. Eu estou em cima do muro. Não, peraí, você não está. Então assim, você está no caminho do adversário, você não está em cima do muro. Ou é ou não é, né, NASA? Ou sim ou não. Não dá para nós dividirmos a nossa fé com dois deuses, nós não vamos agradá-los. Qual é o Deus da sua vida que precisa ser quebrado hoje? Nós temos um Deus com D maiúsculo, o nosso Pai, que enviou Jesus como Salvador, que morreu na cruz, jorrou sangue ao meu e ao seu favor, e hoje nos convida a viver uma vida de plenitude sem olhar para trás. É esse Deus que nós vamos alimentar e sustentar no nosso coração, para que um dia nós possamos encontrá-lo na eternidade e dizer: valeu a pena. E os outros deuses, talvez muitos aqui têm deuses do trabalho. Faz do seu trabalho um Deus, faz do seu dinheiro um Deus, faz da sua casa um Deus, faz do seu carro um Deus. E é esses deuses que o nosso Senhor quer quebrar da nossa vida hoje. Porque se não for quebrado, nós vamos ficar presos lá, e achando que está tudo bem. Não está tudo bem. Está tudo bem nas redes sociais, né? Não é verdade? Se tem um lugar que está tudo bem, é no Instagram, irmãos. No Instagram você não vê ninguém falando que está devendo para o banco. No Instagram você não vê ninguém que fala que está com tratamento de câncer. No Instagram você não vê ninguém que está com o casamento quebrado. Você não vê ninguém que está, sem uma perna. Não é seu caso, William. Não vê. Por quê? Porque no Instagram é lugar de status. Hashtag estou 100%. Nós não precisamos mesmo mostrar para todo mundo. Nós precisamos mesmo provar para alguém que nós estamos bem. Porque aquele que nos criou, a Bíblia diz que Ele conhece o nosso coração, Paulo. Ele sonda o nosso coração, querido. Ele sabe das necessidades que nós passamos. Ele sabe dos problemas que nós enfrentamos. Ele sabe das dificuldades que afligem o nosso coração. Por que que eu, na condição de filho, vou querer mostrar para os outros aquilo que eu não viu? Eu vou agradar o Fábio e eu vou desagradar o meu Senhor. Não é isso que Deus tem para nós. Porque olhar para trás mostra que o meu coração está dividido ainda. Não está curado. Está dividido. Lembra do texto de Lucas, no capítulo 9, lá no verso 62. Um candidato a discípulo de Jesus nessa passagem. Coloca aqui para mim, Lucas. Rapidinho, gente. Desculpa. Olha lá, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Põe mais um aí, Gi. 63. Tem aí? É isso mesmo, desculpa. Ninguém, 61 e 62, desculpa. Ninguém que olha para trás é apto. Ninguém. Coloca o verso 61, por favor. Eu quero pegar uma... Aqui, ó. Ainda outro diz: vou seguir, Senhor, mas deixe-me primeiro
voltar e se despedir da minha família. Senhor, o que ele está dizendo assim? Senhor, o Senhor não é prioridade. O primeiro lugar no meu coração é as outras pessoas. Deixa eu ir lá dar uma satisfação para poder segui-lo. Deixa eu ir lá falar. A palavra-chave desses 2 versos é primeiro. O que é primeiro no seu coração? Ele queria seguir Jesus, mas mantendo o controle das suas prioridades. Quantas vezes nós não agimos dessa forma? Eu quero seguir Jesus, mas primeiro, eu vou para a igreja, mas primeiro, eu vou para a célula, mas primeiro, eu vou visitar, mas primeiro, eu vou no funeral, mas primeiro, eu vou, mas primeiro, eu vou sim junto com o desafio da igreja, mas primeiro, quem é primeiro na sua vida? É o passado? São os outros? O reino de Deus exige de nós uma única coisa: exclusividade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide. Olhar para trás muitas vezes mostra que o nosso coração ainda está dividido. Nós não estamos ainda 100% curados. Nós não estamos ainda transformados. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3, verso 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço, prossigo, vou em direção ao alvo que está diante de mim. Vamos embora, gente. É hora de olhar para frente. É hora de avançar. É hora de clamar por cura, por restauração. Mas é hora também de desejar o novo de Deus na nossa vida. Nós vamos chorar com os que choram. Nós vamos lá abraçar. Nós vamos estar juntos. Mas eu quero dizer algo para você. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Deus está carimbando hoje, selando hoje um novo tempo, um novo começo, dando a oportunidade de uma reconstrução completa e plena, junto com Ele, na presença dEle. E para finalizar, quantos querem ser salvos aqui? Eu quero. Eu quero viver na morada celestial junto com o nosso Senhor. Mas para isso, querido, eu não posso viver estacionado. Eu não posso viver estacionado. Gênesis 19, volta lá um pouquinho. Verso 26 diz assim: mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna, uma estátua de sal. Olhar para trás, em algumas circunstâncias de desobediência ao Senhor, vai nos paralisar. Deus não mandou ninguém olhar para trás. Deus enviou os anjos e disse assim: vai lá, vocês têm uma missão, e a missão é vocês dar um recado para essa família, para que eles saiam de lá em salvação, por conta da misericórdia de Deus. Deus não falou saia de lá olhando para trás, saia de lá mandando um beijinho para Sodoma. Tchau, queridos, obrigado, viu? Morram, seus desgraçados, que agora eu vou ser salvo. Deus não falou isso, falou? Deus falou: fuja daí, sangue bom, vamos, sai fora. Eu vou mandar acabar com essa cidade, eu vou acabar com tudo, com essa cidade do pecado. Mas olha, a misericórdia chegou na casa de vocês. Mas não olhe para trás, para não parar, e não morrer, e não estagnar. Amém? A nossa vida com o Senhor é uma caminhada de fé, queridos. Constante, progressiva e viva. Viva! Na jornada com Deus não existe ponto morto. Vou deixar na banguela aqui e deixa a vida me levar, que é o cantiquinho do Doni. Não, não existe isso. Ei, a caminhada com Deus é progressiva, é uma aliança progressiva. É um avanço progressivo.
É o Senhor mostrando o caminho, é o Senhor revelando aonde nós vamos pisar. Senhor, eu não sei aonde ir. Filho, espera que eu vou falar contigo. Senhor, eu estou com medo. Não pare, eu estou abrindo o mar para você passar em terra seca. Senhor, eu estou inseguro. Na minha presença, filho, você está mais do que seguro. Como está a sua caminhada? Saí bem agora, né? Perdoe, irmãos. Como está a sua caminhada? Você está andando? Você está parado? Ou você está voltando para trás? Como que está a sua caminhada hoje? Eu quero que você analise você mesmo. Quero que você peça para o Espírito Santo sondar o seu coração nesta manhã. Muitos de nós hoje, deixa eles aqui, irmãos. Deixa a Eliane quieta ali. Muitos de nós hoje, nós estamos andando, mas nós não estamos andando para frente. Você já viu? Eu fiz um exercício uma época na academia. Sei que não dá para notar muito, mas eu estou na academia. Mas o abençoado lá, o personal, tribulado, orando por ele. Ele mandou eu correr parado. Olha isso. Sabe o que é correr parado? Vai correr parado. Você vai cansar e não vai sair do lugar. Muitos crentes estão correndo parado. Deus está mandando avançar. E nós estamos correndo parado. Estamos cansando. Estamos estagnados. Estamos parados. Achando que nós estamos avançando. Mas nós não estamos. Misericórdia. O que aconteceu aqui? Nós não estamos. Não estamos. Se você deseja avançar com Jesus hoje, eu quero convidar você a ficar de pé, que eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que está estacionado em algumas áreas da sua vida, você que está parado em algumas áreas da sua vida, você que está estagnado em algumas áreas da sua vida, você que não está conseguindo mais enxergar, não conseguindo mais ver aquilo que Deus tem para a sua vida, você que tem tantos sonhos, você que tem promessas a serem cumpridas na sua vida. Pode continuar, André. Pode continuar, André. Para não, tá, filho? Tudo isso Deus pode transformar. Quando, pastor? Quando eu decidir não olhar mais para trás. Quando eu dizer assim: Senhor, fala comigo. Fala com o meu coração. Sonda lá dentro, Senhor, aonde ninguém pode ver, ninguém pode enxergar, aonde ninguém pode tocar, aonde ninguém pode ver as minhas lágrimas durante a noite. Senhor, restaura a minha vida. Eu estou preso, Senhor, em coisas lá de 1800, 1900, 2000. Senhor, eu quero viver o novo. O meu casamento precisa de um milagre. A minha saúde precisa de um milagre, mas o passado ainda está me acorrentando. Talvez você esteja numa situação hoje que você está correndo muito, mas está correndo parado. Não tem destino. Não sabe aonde vai chegar. Não sabe quais são os planos do amanhã. Não sabe o que Deus tem para você. Mas você já está cansado. Você tem ficado exausto. Tem trabalhado e não tem conseguido desfrutar do seu próprio trabalho. Você tem se dedicado, mas você não tem visto a felicidade. Porque você olha lá para trás e fala assim: não, meu pai não fazia assim. É porque o casamento do meu pai era assim, o meu também vai ser. É porque a vida do meu avô era assim, destruída. Ele fazia tijolos lá no Olaria em 1950. Eu também vou fazer tijolos hoje. Deus está derramando um novo tempo na nossa vida. Deus está derramando uma nova história.
desejo de Deus é que nós vivemos, sabe, irmãos, não parados, mas vivemos em movimento, em fé, em dia após dia, um dia após o outro. Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer. A sinceridade vai nos levar a um passo com o Senhor. Não adianta eu querer esconder nada de Deus. Ele me conhece, Ele é o meu Pai. No ventre da minha mãe, diz as Escrituras, Ele chamava-me pelo meu nome. Não queira esconder nada de Deus. Nós não vamos conseguir, porque Ele nos formou, Ele nos criou. Ele é aquele que está aqui nessa manhã e quer derramar uma nova vida sobre mim e sobre você. Se você deseja isso, coloque suas mãos no seu coração. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Deus quer nos tirar de Sodoma nessa manhã. Mas antes de Ele tirar, eu e você, nós precisamos desejar que Sodoma saia da nossa vida. Deus quer nos tirar, mas nós não queremos sair de lá. Deus quer fazer o novo, mas nós queremos viver no velho. Deus está escrevendo uma nova história, mas eu estou com uma borracha querendo apagar todo o tempo, para escrever da minha forma, do meu modo. Não basta começar bem, queridos. Não basta. É preciso permanecer com os olhos fixados, para que a gente não pare no meio do processo. Se você deseja mesmo ver o novo de Deus, assim como eu desejo, nós precisamos ter uma atitude hoje. E a minha atitude hoje é de renunciar o meu velho, renunciar uma vida velha, renunciar do passado que muitas vezes quer trazer condenação, mas aonde o diabo quer trazer condenação, o Senhor entra com liberdade para a ação do Espírito. E o Espírito Santo é aquele que convence, o Espírito Santo é aquele que restaura, o Espírito Santo é aquele que completa, e Ele está aqui nesta manhã para fazer isso na minha e na sua vida. Você deseja? Com as suas mãos no seu coração.